Mas sabe que uma coisa que eu tenho observado é que a gente acaba retirando algumas tecnologias que podem ser muito importantes para as pessoas em nome de algo que é hypado, que pareça mais novo, que pareça mais interessante. Eu tive essa experiência principalmente quando eu vi a minha avó utilizando o celular recente dela, que é aqueles celulares que agora todos eles tiraram os botões frontais, né? Não existe mais celular, não existe, pelo menos em larga escala, esses celulares com os botões frontais. Né, eles ficam na lateral, mas não tem mais o botão frontal. E o que eu percebi que no caso do uso dela, isso foi uma perda da âncora de navegação dela. Né, porque quando havia qualquer problema, ela clicava naquele botão e ela sabia que o botão iria direcionar ela novamente para o centro, né, para o início da navegação dela, para a tela de início, né, para a interface de início. Então, a retirada disso para ficar mais bonito, ou porque supostamente a gente teria mais espaço na tela para mostrar as coisas, como se não fosse o bastante o que já havia antes, acabou entrando em conflito direto em detrimento da experiência dela. Isso me fez pensar que isso pode acabar influenciando outras experiências, as nossas próprias experiências. Porque em algum momento todos nós vamos passar por alguma dificuldade ou por alguma questão de navegação. Seja por uma questão de idade, onde você vai tendo uma perda da sua mobilidade motora, seja por uma questão momentânea em que você sofre um acidente, sei lá. Muitas coisas podem fazer com que a gente precise de uma navegação que seja mais acessível e que seja mais simples também, né? E a simplicidade muitas vezes envolve sim você utilizar tecnologias antigas, digamos assim, né? Ou tecnologias que já são conhecidas pelas pessoas, porque isso está no modelo mental delas. Então também existe, eu vejo, uma busca muito grande das pessoas em buscar essa juventude, esses jovens hypados que usam a tecnologia e que tal, e que são nativos digitais. Só que nós vivemos numa sociedade onde você tem diferentes tipos de usuários, tanto aqueles que são os mais hypados, quanto as pessoas, como por exemplo a minha avó, que utiliza e precisa utilizar da tecnologia para acessar serviços. Os serviços hoje estão cada vez mais no uso desses aparelhos, desses dispositivos. Isso eu estou falando de soluções do governo, estou falando de soluções de saúde. Isso está cada vez mais nesse celular, nesses aparelhos. Os aparelhos eles precisam abarcar nesse sentido, por uma questão de acessibilidade e até talvez de justiça social, abarcar essas pessoas. Então eu fiquei pensando, caramba, a gente tirou um botão que era mais fácil de ser clicado do que os botões da lateral, ele é mais leve o toque, então você não precisa de tanta força quanto às vezes na lateral. Isso foi retirado muitas vezes por uma questão estética ou de parecer uma novidade e comprometeu a experiência do usuário. Né? Então é interessante o conflito que a gente enfrenta enquanto designer, que é a gente precisa garantir acessibilidade, e isso às vezes significa eu acabar usando uma tecnologia que pareça antiquada, ou que já seja muito conhecida. Só que essa tecnologia antiquada ou muito conhecida, ela pode ser muito mais democrática e acabar atendendo a pessoas que precisam daquele tipo de recurso, daquele tipo de funcionalidade. Então eu achei interessante observar aquilo, né? Eu acho que o designer ele tem esse olhar muito grande sobre como as pessoas interagem com os objetos, com os produtos, para que a gente identifique pontos de negligência mesmo de projeto, né? Eu sempre defendo isso. O projeto, o produto, ele nunca é a referência é sempre a pessoa. Se as pessoas não estão conseguindo utilizar o produto tem um problema de projeto, porque a referência do produto é sempre a existência, a vida e as pessoas como elas são e as capacidades que elas têm. A gente pode até falar, mas deveriam então criar celulares para as pessoas de terceira idade? Será que essa é a solução para mais idade? Ou né, a gente vai começar a criar ali subdivisões de produtos? Como isso funciona? Ok, essa é uma discussão importante, é válida, e é importante para nós, enquanto designers, nos colocarmos nessas discussões para entender como colocar isso e abarcar mais essas soluções, né? Não só a questão econômica, mas também a questão de usabilidade. Isso é responsabilidade de usabilidade, isso é responsabilidade da experiência de uso também. Eu entender que o meu produto ele vai ser vendido para pessoas de diferentes faixas etárias, e essas diferentes faixas etárias também trazem diferentes necessidades, perspectivas e expectativas. Como atender isso é um desafio, e é por isso que existe o design, porque o designer vai projetar uma solução
que consiga ser adaptadas a essas diferentes pessoas. Eu me lembro que na época da faculdade eu estava estudando algumas funcionalidades de touchscreen, de telas de tocáveis, né, telas de toque, que elas também se mesclavam, né, se modificavam de acordo com a força do toque. Né, porque também uma pessoa mais idosa, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, ela pode ter dificuldade no toque, tá? Isso pode escapar, isso pode ser o toque, né, a tela, ela não é um processo, ela não tem uma resposta, um feedback muito natural para as pessoas que não estão utilizando ela ou que são pessoas mais idosas, né? Tanto que a gente viu, por exemplo, uma chamada de volta de muitos carros que utilizavam multimídia 100% touchscreen. Só que o touchscreen ele não é uma solução muito interessante para tarefas que você precisa ter um feedback sentido, né, pelo ser humano. Então, o botão, quando você aperta o botão e ele dá aquele clique, são feedbacks daquilo que está funcionando, né? Você sente o que está fazendo, você sabe aonde está clicando, até porque o botão ele é físico, né? Então você sabe aonde você está clicando. Isso também faz parte da experiência de uso. Essa tela, por exemplo, essa tecnologia, a ideia é que ela ficasse mais rugosa, que ela ficasse mais fácil de clicar ou mais difícil de clicar, mas que ela passasse uma informação tátil, sensível para o usuário de uma maneira que seja mais informativa, isso considerando principalmente pessoas que poderiam ter ou que têm algum tipo de dificuldade de mobilidade mesmo, sabe, de toque, etc. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né, e como a gente pode ser inclusivo nos projetos de design. Será que a gente vai continuar construindo soluções, produtos, artefatos que cada vez mais excluam quem não faz parte do clube hypado, ou a gente vai criar soluções que são mais democráticas e que eu consiga absorver essas pessoas, né? Colocar isso, e principalmente no mundo onde cada vez mais soluções que são importantes e que são necessárias para a sociedade, como por exemplo saúde básica ou serviços do governo federal, por exemplo, ou do governo estadual, do governo municipal, estão cada vez mais nesses dispositivos, é uma responsabilidade social que esses dispositivos consigam ser utilizados de uma maneira adequada, de uma maneira responsável por todas as pessoas, dos 8 aos 80, né, enfim, de qualquer idade que precise acessar esses serviços. Isso faz parte do processo do design e é uma coisa que eu observo bastante. Então, nesse sentido, naquele momento, vendo a minha avó usar o celular sem o botão frontal, eu falei, caramba, era necessário ter esse botão frontal aqui, né? Para esse aparelho, para esse uso, a retirada desse botão frontal, ela foi muito prejudicial, né? E ela teve que se adaptar e não consegue. Tanto que hoje, por exemplo, o volume, ela tem dificuldade de controlar o volume, enfim. Porque o botão é mais duro, é mais difícil, não é tão perceptível, né? O botão central, ele era mais perceptível, ele era maior, inclusive, redondo, enfim. Então a gente tinha outras pistas de uso que eram mais fáceis para essa pessoa. E isso que eu acho que é importante, a gente pensar sobre os produtos que a gente tá fazendo e ver o uso dele com diferentes tipos de usuários. Isso é uma coisa muito importante que me preocupa bastante. Então, olhando para aquilo, eu falei, caramba, é um ponto importante. A gente precisa se preocupar com o que a gente está produzindo, né, em artefatos que são cada vez mais artefatos necessários para a realização plena daquela pessoa, daquele cidadão na sociedade em que a gente está vivendo, né? A exclusão, ela nunca é positiva, e o design, quando ele age para excluir, é uma coisa muito ruim, né? Uma coisa muito, que eu considero muito feia, é uma perspectiva minha a respeito disso. Então eu falei, caramba, vamos voltar com o botão para alguns aparelhos que seja, mas vamos voltar com os botões frontais dos celulares para conseguir dar mais acesso mesmo a mais pessoas ou encontrar alguma solução que possa resolver aqueles usos, né? O uso para essas pessoas específicas. Lembrando, todos nós vamos passar por algum tipo de dificuldade na vida, uma hora ou outra. Então, tirar isso também é uma maneira de nos tirar da discussão em algum momento, né? Não nos enxergar como pessoas que um dia vão ser idosos ou que um dia vão passar por uma dificuldade. A gente vai precisar ter dispositivos que sejam mais acessíveis, é um tiro para nós mesmos, é um tiro no nosso próprio pé. Então eu acho que é uma responsabilidade social que a gente precisa sim ter em mente e colocar isso na mesa, no debate e na experiência de uso e na usabilidade que a gente está entregando para as pessoas.